Olá, sabe aquela expressão que o gato subiu no telhado? Talvez o gato tenha subido um pouco mais no telhado? Será? Sobre a possibilidade de Bolsonaro tentar um autogolpe? Vamos comentar um pouco sobre isso. Pois é, novamente mais um dia de manifestações, de protestos, de apoio. A surpresa ela é inesgotável, que mesmo em meio à pandemia da Covid, mesmo em meio a tantas evidências que em diversos outros países que conseguiram, estão conseguindo a duras penas passar pelas etapas iniciais e mais complicadas da pandemia, por aqui ainda há um séquito de pessoas espalhadas em diversas regiões, mas especialmente nas maiores cidades, que insistem, de uma forma orquestrada, obviamente, né, orquestrada pelo núcleo mais próximo da família Bolsonaro, insiste nessas demonstrações absolutamente estapafúrdias de apoio a um governo que já está no governo e que, em vez de concentrar todos os seus esforços em buscar unir os governos estaduais, os governos municipais, aproximar o Brasil da Organização Mundial da Saúde e de outras experiências internacionais que buscam cada vez mais se aproximar de soluções mais duradouras para a pandemia. Em vez disso, a gente percebe a postura do presidente cada vez mais sectária, cada vez mais isolada, cada vez mais com a impressão de que há um gato realmente querendo subir no telhado. E no fundo, a única preocupação que fica é que se o gato que for cair do telhado seja a democracia, sejam as instituições democráticas. Ontem, em frente ao Palácio, novamente um grupo de algumas centenas de pessoas se aglomerando de forma brutal, absurda, vil, absolutamente inconsequente. Se você vê as imagens das pessoas se aglomerando, e realmente aglomerando, elas estavam grudadas umas nas outras. Uma imagem panorâmica mostra ali as imediações do Planalto basicamente vazias, porque o espaço é muito grande. Mas as pessoas, para dar a noção de volume, a sensação de volume, elas se agruparam todas numa grade que dividia ali a rampa do palácio, né? E Bolsonaro e seus seguidores mais próximos, deputados, deputadas, assessores, sua filha, outras pessoas que provavelmente foram convidadas para estar ali representando o povo, como se centenas de pessoas ali estivessem representando o povo. Novamente cartazes promovendo ali um embate entre instituições. E Bolsonaro subiu o tom mais uma vez. Ele subiu o tom a dizer que não vai admitir mais interferências e que as Forças Armadas estão com ele. Isso fez um sinal de alerta ficar um pouco mais amplificado. O que será que ele quer dizer com isso? Ele foi até a rampa ali do palácio, né? Ele estava no palácio, ele foi até a rampa ali para saudar os seus seguidores ali, depois de ter feito uma reunião com representantes das Forças Armadas. E ao final dessa manifestação ali, ou durante a manifestação, nas suas próprias redes sociais, transmitindo tudo ao vivo, claro, né? Porque é um show de horror espetacularizado, ele diz que as Forças Armadas estão do lado dele e que não admitiria mais interferências. Uma coisa é quando você tem, de forma descarada, a tentativa de um poder de desarmonizar a relação com outro poder. E por poderes aqui eu estou dizendo o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Bolsonaro é o chefe do poder executivo. O Supremo Tribunal Federal, ali estão os representantes do poder judiciário em sua máxima instância. E o poder legislativo são as casas legislativas, em suas máximas instâncias, a Câmara de Deputados, são os deputados federais, e o Senado Federal, cujo presidente do Senado também é o presidente do Congresso, que é a somatória dessas máximas instâncias do poder legislativo. A Câmara dos Deputados e o Senado, ambos em âmbito federais, né? Então, Bolsonaro diz que não vai
admitir mais interferências. O que ele quer dizer com isso? Perceba que é um dedo na cara, assim, e que fica a impressão, sem dúvida, por esse posicionamento dele, de novo estar ali, saudando, batendo palma, rindo, festejando aquela aglomeração, enquanto o Brasil chegava ontem aos 100 mil casos confirmados oficialmente, e há indícios enormes de subnotificação, e a superação de 7 mil pessoas que já morreram, ainda com suspeitas de subnotificação, embora 7 mil pessoas já seja um número que entristece qualquer pessoa que tenha algum senso de apreço pela vida. Então, ao longo dessa semana, em especial por conta da possibilidade de surgirem alguns vazamentos, inclusive, daquilo que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez em seu depoimento no final de semana na Polícia Federal em Curitiba. Não duvido nada que Sérgio Moro vá vazar, compartilhando aquilo que ele apresentou de evidências, ou pelo menos indicando quais são as provas, sem mostrar efetivamente as provas, mas já para responder aos ataques severos que Bolsonaro está fazendo a Sérgio Moro também. Então será uma semana muito intensa, será uma semana muito delicada e sensível. Torço para que as Forças Armadas tenham juízo, muito juízo, já se posicionaram dizendo, olha, não é bem assim, não sabemos exatamente do que Bolsonaro está falando, quando ele disse que as Forças Armadas estão com ele. Estão com ele para quê? Estão com ele para fazer o quê? Em que contexto? Topam tudo para o Bolsonaro? Mesmo uma ruptura institucional? Um alto golpe? Qual é? Então as Forças Armadas já se colocaram ali, dizendo que não, veja bem, talvez, muito pelo contrário, sabe aquele somebody love? Então ao longo da semana a gente deve ter certamente mais mergulhos nesse destrambelhamento político. A crise política era opcional, só que Bolsonaro faz questão de aguçar a crise política porque ele está absolutamente isolado, com seus filhos sendo alvos severos de investigações e que tudo indica estão caminhando para revelações importantes e contra tudo e contra todos, e contra a lógica e contra a ciência e contra o bom senso e contra a vida, em vez de ter um foco nas questões relacionadas à pandemia da Covid-19 e também a crise econômica que já vinha e que se fortalece cada vez mais em decorrência da pandemia, crise sanitária, portanto, impossível de prever e de barrar por enquanto, crise econômica, impossível de barrar por enquanto, só de remediar e de tratar e de fazer uma gestão sobre isso, mas a crise política era opcional. Mas Bolsonaro assume como a principal questão para ele, criar o caos, criar a bagunça, criar a falta de estabilidade entre os agentes que poderiam estar se harmonizando para salvar vidas. Bolsonaro torce pelo pior. Bolsonaro quer o caos. Tudo indica isso. Agora, por que ele quer o caos? O que ele vai fazer com isso? Que tipo de manobra ele pretende fazer? Infelizmente, com as últimas declarações, parece que ele deu alguns passos mais em direção ao tal do gato que subiu no telhado.